estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo uma visitante que veio de longe. Ela é de Goiânia, tem ligação com Porto Alegre, é especialista em investimentos sênior do Sicredi, Cristina dos Santos. Cristina, é um prazer recebê-la em nosso estúdio. Igualmente. Boa tarde, né, Ana? Boa tarde. Você está aqui na nossa região, você vai fazer palestras para o Sicredi. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua agenda, o que são essas palestras, por que você está aqui para ministrar essas palestras e qual que é o público que você vai atingir. Perfeito, Ana. Então, essa semana eu estou aqui em Marechal. Hoje nós faremos uma palestra em Pato Bragado, amanhã Marechal, e depois, na quinta-feira, em Guaíra. E qual que é o intuito, né? O que a Cris faz dentro do Sicredi hoje? Como você bem disse, eu sou analista de investimento sênior, e a minha missão dentro do Sicredi hoje é levar informações de investimentos pelo Brasil todo. Então, que tipo de informações são importantes, né? A gente costuma dizer que a gente não só leva a informação, mas também conhecimento, e conhecimento é poder. A gente vai atualizar os nossos associados sobre como que anda o nosso cenário nacional e internacional, é importante acompanhar esses indicadores, o nosso portfólio de investimentos e também falar dessa instituição a qual eu represento, né? A instituição centenária, que é o Sicredi. Muito bem, economia, né, Cristina? Isso. É algo que as pessoas às vezes acham que não gosto, não interessa, mas ela influencia no nosso dia a dia a todo momento. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você começasse dando uma pincelada sobre o cenário econômico nacional. Perfeito. Então, a gente não pode esquecer que nós viemos de um período de pandemia, né? Esses 2 últimos anos que afetou o mundo todo. Então, a gente vem de um período onde houve muita injeção de capital e isso fez com que a inflação global estivesse em alta. Então, tanto fora, né, nos países fora, quanto aqui dentro do Brasil, a gente vê esse movimento. E o que foi preciso fazer para conter essa inflação? Aumentar as taxas de juros. Então, a gente chegou a patamares de 13,75, né, em agosto do ano passado, e a gente estava nesse mesmo patamar de taxas de juros até o mês passado, até em agosto, onde começou, né, o Banco Central começou a fazer cortes. E essa taxa muito alta, ela acaba trazendo um aperto monetário, né? Então, o crédito fica mais caro, as condições ficam mais caras, a inflação também alta. O que isso significa, né, para o nosso público? Significa que o custo de vida também está mais caro. Então, é um momento de muita dificuldade, porque o seu recebimento, né, a sua receita que até então você tinha, já não atende mais às suas despesas, você começa a ter que fazer adaptações. E esse é o cenário que nós tínhamos. Agora a gente já está começando a visualizar cortes na taxa de juros, até porque essa inflação vem caindo. A gente saiu hoje a inflação aqui do Brasil e ela veio abaixo da expectativa, o que é bom. Então significa que o mercado está desaquecendo, essa inflação está mais contida, um cenário positivo. Isso graças a esse movimento de taxa de juros que nós vivemos antes dos outros países, né? Então estamos vivendo esse momento de acomodação de inflação e a projeção futura de corte de taxas de juros. Mas ainda temos que lembrar que estamos com a taxa de juros de 2 dígitos e a projeção do Sicredi que a gente continue assim até o final desse ano, termine a 11,75 e para o ano que vem a gente termine a 9%. Até que ponto o cenário internacional, a gente sabe que a questão da guerra influenciou também, como você falou, da pandemia, até que ponto o cenário internacional vai seguir influenciando? Por vezes a gente escuta comentários assim, mas o Brasil economicamente falando não tá aquelas coisas, mas existem países que eram potências no nosso mundo, no mundo todo, sim, e que hoje vivem cenários talvez até mais delicados que o Brasil. Isso procede? Como é que é isso? Até que ponto esse cenário lá de fora vai seguir influenciando aqui dentro do nosso país? Interessante você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala do cenário internacional, muitas vezes a gente fala, não, mas tá tão longe que isso não nos afeta. Afeta sim, pessoal. Então, muito importante acompanhar esses indicadores, por exemplo, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência global, ele dita as regras do mundo. Então, eles estão passando por um momento pelo qual a gente já passou, que é de altas taxas de juros, e eles ainda provavelmente permanecerão com essas altas taxas de juros por um bom tempo. Então, eles estão vivendo esse aperto monetário agora, porque demoraram um pouco mais a reagir em relação à taxa de juros. E acabam influenciando diretamente, né? E a China também. Então, vamos destacar esses 2 países, né, Ana? Os Estados Unidos sendo como a maior potência global e a China nosso maior parceiro comercial. O que acontece no exterior, ele tende a influenciar diretamente
A China, por exemplo, sendo o nosso maior comprador, né, o país para o qual a gente exporta tanto. Se a economia lá vai bem, nós também temos a nos favorecer. Se nosso comprador vai bem, ele compra mais e entra mais recurso para a gente. À medida que ele deixa de comprar ou está passando por algum momento de restrição, isso tende a nos afetar. Então, isso é só um exemplo de como tudo isso pode afetar. Com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, por exemplo, um movimento que a gente vê no investidor externo, né? Mantendo o seu recurso lá, ao invés de trazer para o Brasil, investir aqui no Brasil. Então, todo esse fluxo ele deve ser observado. Todas essas incertezas, tanto internas quanto externas, elas tendem a influenciar aí nesse movimento de capital. Ou ele fica no exterior, ou ele migra aqui para o Brasil, né? Acabam influenciando em várias coisas, como, por exemplo, o nosso câmbio, o valor das commodities, né? Que a gente também é um país que exporta muito commodities. Então, é importante acompanhar, sim, todos esses indicadores e eles podem influenciar diretamente no nosso dia a dia. Muitos dos nossos produtos, agora trazendo para a prática, muitos produtos nós compramos aqui no dia a dia, às vezes um celular, um aparelho, bem de fora e sofre também a influência do câmbio, né, do dólar. Então, a gente tem visto nesses últimos meses o quanto isso é importante. Então, a economia lá fora também se organizar, acaba que, de certa forma, tende a influenciar positivamente ou negativamente também no nosso dia a dia. Aproveitando a deixa dos juros, você fez aí uma leitura há pouco, né, do tempo aí da pandemia, que veio da questão dos juros, agora que a gente começa a sentir um pouquinho dessa mudança, e a expectativa para frente, você falou que de repente fecha ainda o ano em 2 casas aí, ano que vem de repente pode baixar mais. O que a gente pode esperar, talvez, a partir de 2024? Vai ter uma melhora significativa ou isso vai ser muito gradual, vai ser aos poucos, tem que ter pé no freio quem é investidor? Como é que é isso, Cristina? Você resumiu bem, Ana, tocou num assunto muito importante. Porque o que acontece? O Banco Central sinalizou que provavelmente acontecerão mais cortes até o final desse ano. Cortes esses que ele sinalizou até 0,5%. Então a gente espera esses 75 baseado nesses 3 cortes. A partir daí a gente começa a ver cortes mais cautelosos e aí ver como o mercado vai lidar com tudo isso. Mantendo essa condição, seria 9%, o que é ainda uma taxa de juros alta, né? Vamos ser sinceros. Mas tudo isso pode ser influenciado ou não pelas questões fiscais e tributárias do nosso país. Então, a importância de acompanhar o cenário também. Nesse cenário, Ana, de taxas de juros altas, os investimentos mais conservadores, eles tendem a se favorecer, porque eles acompanham essa taxa de juros. Só que à medida que ele cai, esses investimentos também tendem a render menos. Então, a gente tem que mudar todo esse cenário e acompanhar. Por isso a importância de ter assessores e pessoas preparadas e certificadas, que eu tenho que ressaltar que no Sicredi nós temos essas pessoas para auxiliar o investidor nessa tomada de decisão, porque o nosso cenário, ele muda muito, né? A gente tem que acompanhar tudo isso porque ele acaba mudando, ele é muito dinâmico. Então, o mesmo investimento que indicado para esse ano pode não ser um investimento indicado para o ano que vem ou para os próximos anos, à medida que a taxa de juros venha a cair. A gente observa, a poupança sempre tem, às vezes é muito polêmica, mas acaba que muita gente, até por ser assim, um perfil que é mais cauteloso, que não gosta de fazer investimentos de risco, né, conservador, eles acabam deixando a poupança. A gente vê que às vezes a poupança, até acho que no período pandêmico, teve retiradas históricas, né? Acho que, se não me engano, agora em agosto, teve mais também retirada do que entrada. Como é que você avalia hoje a poupança? Ainda é uma opção segura, é uma opção interessante ou depende muito do perfil da pessoa, do investidor? Você disse bem, depende muito do perfil, mas a gente, culturalmente falando, o brasileiro, ele tem a poupança como o ponto de partida, o ponto inicial para investimentos. Eu costumo dizer que o interessante é começar, como a gente havia já comentado, começar a investir. Se a poupança nesse primeiro momento traz essa segurança, comece por ali, e à medida que você for tendo mais conhecimento e segurança, você vai, né, subindo aí de classes e diversificando mais sua carteira. Porque o mais difícil é criar essa cultura de poupador, essa cultura de investidor que a gente fala. E a poupança, ela costuma ser esse caminho de entrada para muitos investidores. Como o perfil da poupança é realmente para investidores mais conservadores, e essa porta inicial, o foco dela, como você bem disse, teve muitas retiradas, às vezes a rentabilidade não é interessante, mas é um caminho inicial. E a gente tem desde poupança a mesa de renda variável, como ações, por exemplo, dentro do nosso portfólio, para atender a todos esses perfis. Mas esse cuidado em saber qual é o perfil e principalmente o momento de vida do nosso associado para fazer uma indicação. Às vezes, e eu já fui assessora de investimentos também, é importante dizer tudo isso, nossa experiência,
a gente precisa trazer o nosso associado para esse perfil um pouco mais cauteloso, para que ele conheça aos poucos e aí intercalando outros investimentos. Então, se você me perguntar hoje, para quem está iniciando, se sente mais seguro, ok, vamos começar. E à medida que a pessoa for sentindo segurança, a gente vai diversificando, né, conforme o perfil e a pessoa estiver preparada para isso. Cristina, hoje existem inúmeros produtos de investimento, né? Quando você faz essas suas palestras, você fala também deles, você orienta. É claro que, assim, existem investidores com muito dinheiro, investidores com pouco dinheiro, mas, assim, para você investir, muitas vezes não precisa ser com muito dinheiro. O que você orienta? Quais são os produtos de investimento mais em alta hoje, diante do nosso cenário econômico? Então, por um momento, a gente está num momento, como eu disse, favorável para investimentos mais conservadores, como, por exemplo, a renda fixa, os ativos atrelados à CDI. Então, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e ele tende a acompanhar a taxa de juros. Então, a grosso modo, se está pagando 100% do CDI, é algo muito próximo a 100% da nossa taxa Selic. Olha só. 13,25 ao ano de rentabilidade. Só que à medida que essa taxa cair, essa rentabilidade também vai cair. Então a gente está num momento que ainda dá para surfar, dá para aproveitar essa oportunidade de ativos de renda fixa que estão acompanhando o CDI. Só que à medida que a taxa cair, aí a gente tem que buscar novas oportunidades. E aí a gente tem, por exemplo, para esse momento que a expectativa de taxa de juros cair, a gente tem os pré-fixados que vão travar numa taxa X ali, vamos supor. E aí à medida que a taxa caia, ele vai estar ali travado nessa taxa melhor. Então a gente tem várias oportunidades nesse sentido para também vários perfis. Nas nossas palestras eu não costumo levar recomendações de investimentos, que seria muito perigoso, e a gente tem uma cautela muito grande com os nossos associados, porque ali eu estaria dando uma recomendação generalista, né? E eu não vou atender a especificação de cada um daqueles associados, que devem ser olhados com cuidado, enfim, ali para poder tentar entender qual realmente é o perfil dele. E aí a gente joga essa responsabilidade muito para a cooperativa, porque eles sim vão estar no dia a dia e vão conseguir acompanhar juntos aos nossos associados. Mas nesse momento, de forma geral, a renda fixa está se favorecendo, porque ela não, eu costumo dizer, com a rentabilidade boa, sem muito sofrimento. Então a gente ainda está nos 2 dígitos, a perspectiva é que continue assim até o final do ano. As taxas pré-fixadas também são interessantes, porque elas garantem ali uma taxa por um período maior. E aí, à medida que essa taxa esteja menor, que ela vai cair, se a gente for entender até o ano que vem ainda está interessante, 9%, suponhamos que isso continue, esse movimento de queda de taxa de juros, aí a gente começa a buscar uma diversificação maior em fundos como, por exemplo, fundos multimercados, fundos de ações, que a gente também tem para trazer essa rentabilidade melhor. E aí é muito importante ressaltar aqui, investidores mais conservadores, eles vão continuar tendo essa garantia, esse investimento mais seguro, talvez com rentabilidade menor. E é essa conscientização que a gente tem que trazer. Independente do momento, qual que é o objetivo daquele recurso. Então a gente pensa muito no planejamento de forma geral. A gente tem que ter a reserva com liquidez, que independente do cenário tem que estar em algo super seguro, para quando a pessoa precisar, ela tirar ali no momento que ela precisa, né? E aí a parte com a diversificação e a última parte pensando no longo prazo, que a gente fala, que aí já é a aposentadoria. Então a gente trabalha com esses 3 pilares hoje, que é os pilares do planejamento financeiro de forma completa. Esse olhar geral, essa visão 360 para a carteira dos nossos associados. Cristina, a gente observa, fazendo uma leitura assim de fora, não sei se é realmente isso, mas eu acredito até que sim, a diferença dos bancos para as cooperativas de crédito. A gente vê, por exemplo, você é a prova disso, está aqui na nossa região, né, para proferir palestras, orientar, dar dicas, não que você vai fazer algo, aquela orientação, como você falou, né? Isso, mas você está aqui para, de repente, até plantar uma sementinha, para que a pessoa, o cooperado, ele pense, poxa, olha, a economia é importante, eu posso aprender um pouco mais, posso, né, buscar mais informações para, de repente, usar o dinheiro que ele tem no caminho mais adequado para que ele tenha um retorno melhor. Sim. A gente tem essa impressão de que as cooperativas elas dão esse suporte, vamos dizer assim, é uma pegada diferente, é algo a mais. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo, e eu posso dizer isso com muita autonomia, porque eu tenho 15 anos de mercado financeiro e 10 deles foram em bancos. Então eu consigo te trazer essa realidade dos 2 mundos. E as cooperativas, elas são muito preocupadas com a educação financeira. Então, o nosso propósito é muito voltado para a educação. Tanto é que quando você me perguntou das recomendações, eu não trago recomendações. Eu ensino aos nossos associados a analisar riscos,
Que risco é investir nesse ativo ou nesse ativo? Será que esse que é adequado ao meu perfil? Não, a gente fala de perfil. Nas nossas palestras não tem uma recomendação de um ativo em si. Olha, apliquem aqui nesse fundo, ou apliquem aqui nesse investimento. Por quê? A gente quer trazer muito mais a parte educacional. Como eu disse no início, informação é poder. Então, se a gente está trazendo informação aos nossos associados, eles vão ter autonomia para tomar essas decisões, independente de onde eles estiverem, que seja no Sicredi ou no mercado. Então, isso facilita até o nosso trabalho dentro das cooperativas hoje, né, com os nossos associados, que a partir daí eles começam a ter discernimento. E aí, trazendo agora até um pouco do que o Sicredi representa, essa instituição, como eu disse, uma instituição de primeira linha que tem 120 anos de credibilidade, ela tem essa preocupação, porque você pode ver até que, como eu digo, não são clientes, são associados, então a gente faz parte de um todo. Eu tenho que me preocupar em oferecer o que é melhor para você e não o que é melhor para mim, como um gerente ou como um colaborador. A gente não tem esse viés. Então, essa preocupação de cuidar, ela é realmente verdadeira, tá? Isso posso dizer porque a gente vivencia tudo isso e poucas instituições têm essa preocupação em trazer alguém para levar informação. Normalmente se chega com a recomendação pronta, né? E aqui não. E o que é bom ressaltar também é que cada lugar existe uma característica diferente. Então, eles me passam, olha, aqui o público é dessa forma, a gente vai ter esse foco, tem que ter esse cuidado em relação a eles. É tudo muito preparado com muito cuidado e muito carinho para os nossos associados. Eu sei que você é cautelosa e até não gosta de dar muita recomendação, mas a gente escuta muito, às vezes até colegas e tal. Será que agora é o momento de investir num imóvel? Ou é o momento ideal para você adquirir um carro? Porque, querendo ou não, o juro está alto, né? Então, você assumir um financiamento muitas vezes pode implicar, sei lá, né, na inadimplência daqui um pouco. O que você diria para essas pessoas que estão nesse momento pensando em financiar um imóvel ou um automóvel? Então, agora vendo pela ótica do crédito, né? E até então, com essa ótica de investimentos, a gente tem investimentos que se favorecem nesse cenário. Na ótica do crédito, ele acaba ficando mais caro, porque ele também acompanha a taxa de juros. A tendência é que a taxa de juros caia, a gente também vai ver isso acontecendo, esses créditos ficarem mais baratos, né? Então, para uma pessoa que, olha, quero fazer o financiamento do meu imóvel, o financiamento da minha casa, a gente entende que, às vezes, não dá para esperar essa taxa cair ou esse momento acontecer. Mas pesquisar, ir atrás de instituições que consigam te oferecer crédito com taxas menores. E aí, novamente, eu tenho que, né, puxar para o lado do Sicredi, porque lá a gente tem várias linhas de crédito e eles vão encontrar o melhor adequado ao seu perfil. Então, você chega, às vezes, para adquirir um bem. Olha, se você der tanto de entrada, a taxa sai tal. A gente sabe que essas condições também podem mudar. Então, ter essa análise construtiva, independente de que seja de investimentos ou crédito. Pesquisar e ir atrás de instituições que consigam te dar melhores condições também no crédito, né? Acho que e o nosso lema é esse, é conseguir atender o nosso associado de forma geral. É muito bom ter o investidor, mas a gente sabe que em algum momento ele pode estar passando por um período em que ele precisa de um crédito. A gente também consegue atendê-lo. Um dos grandes segredos para você, digamos assim, se manter equilibradamente, financeiramente falando, é você também buscar as orientações pelo que a gente entende, porque muitas vezes você não é obrigado a entender de economia e assim, às vezes são tantos detalhes. Então, o grande segredo, Cristina, seria você realmente estar bem assessorado, bem amparado com as informações ideais para o momento que você está necessitando. Isso, pessoas que vão olhar para a sua vida como um todo, entender a sua carteira, entender o seu perfil como associado e te fazer essas recomendações baseadas no que é melhor para você. Então, a gente volta muito isso para o nosso lado humano, para o nosso atendimento próximo, né? Ao contrário de muitas instituições que estão fechando agências, né? A gente tem olhado cada vez mais para esse atendimento que realmente é entender. Entender para atender é um dos nossos lemas, né? E às vezes é como você falou, eu não tenho que saber tudo, né? A minha área é investimentos. Então, se você for me perguntar algo sobre a sua profissão, eu vou ter dificuldade em falar, porque eu não vou entender de como funciona. E você vai ter que me explicar. Então, eu tenho que confiar em você para isso. E nas cooperativas a gente tem pessoas nas quais a gente pode confiar para trazer essa melhor recomendação, porque a gente está pensando no todo. Então, um associado hoje, se ele não está feliz, e a gente faz parte de uma mesma instituição, porque nós somos cooperados de uma mesma instituição, isso também me afeta. Então,
eu acho que essa preocupação e esse olhar voltado para esse entender é que faz toda a diferença. Quando a gente fala em economia, cada pessoa precisa entender e ser consciente do tamanho do passo, digamos assim, que ela pode dar diante daquilo que ela almeja adquirir, ou enfim, para aquilo que ela pretende comprar em determinado momento, ou alguma necessidade que ela tenha. Nesse sentido, inadimplência, Cristina, como é que a gente está hoje no cenário nacional? Não sei se você consegue fazer local também. Como é que está hoje? São patamares preocupantes? Já tivemos piores ou menores? Como é que está isso? Então, ainda estamos em patamares altos em relação ao que era aí na pré-pandemia, né? Tanto é que a gente vê essa situação da família mais delicada, né? Então, o crédito está mais caro, né? A inadimplência está mais alto, o endividamento também, comprometimento de renda, até por esse cenário que eu disse inicialmente, inflação em alta, compromete mais a renda, e aí vai causando todo esse aperto. E a gente viveu aí um ano, né, com a taxa, a patamar de 13,75, agora está começando a cair, mas como eu disse, ainda é alto. Então, a gente está, assim, no momento em que essa inadimplência ainda é alta. Mas a gente começa a ver essa queda, né, esse arrefecimento, essa acomodação nessa inadimplência a partir de agora, né, que o cenário está se modificando, a inflação baixando e todas essas condições. A gente tem a questão do emprego também, né? Desemprego, que meio que acomodou. A gente teve os menores patamares aí no ano passado. Então, todo esse conjunto, ele vem se acomodando. Ah, Cris, já está ok? Não, ainda tem uma longa trajetória pela frente, mas a gente vê sinais de queda na inadimplência também, respondendo, né, mais diretamente a sua pergunta. Mas é preocupante sim, né? Porque é um cenário que, independente de qualquer coisa, é um pós-pandemia. Então, várias pessoas tiveram que se reinventar, começar de novo, a reabrir o seu negócio. Então, é um momento de cautela, né, de atenção e de cuidado, sim. Esse ano é a divisa ali entre o pós-pandemia e o que será para o futuro, né? Com toda a tua experiência no mercado financeiro, eu vejo que você é bem otimista, penso assim. Como é que você projeta a economia do nosso país? Quanto tempo a mais? É difícil falar, porque, claro, que depende de muitos fatores, mas assim, falando assim, né, não sei, diante do que a gente tem, do que se projeta, é possível pensar que o Brasil vai ficar melhor, assim, num cenário muito melhor do que nós tínhamos, do que estamos tendo hoje? Há quanto tempo? Daqui 1 ano, 2 anos? Olha, pergunta interessante, mas de forma geral, a gente projeta, tendo as condições que nós temos agora, né, que diríamos a inflação controlada, a taxa de juros com perspectiva de queda, a gente vê assim, quem sabe aí daqui 4, 5 anos, né, mais pensando no longo prazo, que eu diria, a gente vê essa economia ela acomodando-se, ela entrando em patamares normais. Só que é muito incerto. Por quê? A gente tem 2 incógnitas, a questão fiscal e a questão tributária, que estão em discussão hoje. Então, a questão fiscal, a gente está tentando, o arcabouço fiscal, ele vem para tentar trazer esse equilíbrio para as contas públicas, que a gente ainda não conseguiu encontrar. Então, existem projetos, foram aprovados, só que a gente está se trabalhando muito na questão da receita e a gente não está vendo o outro lado das despesas. Então, a conta ainda não está fechando. Os economistas, de forma geral, ainda não sabem e até acreditam que seja pouco provável que a gente consiga fechar essa conta, né? Para os próximos anos aí, que seja para os próximos 5 anos, vamos trabalhar nesse horizonte. Então, essas incertezas, elas podem prejudicar o nosso cenário aí para os próximos anos. Nessa janela do curto prazo, a gente consegue ver de forma mais clara, mas para o longo prazo pode ser que lá em 24 ou 25, final de 24, início de 25, a gente esteja aqui num cenário um pouco mais turbulento do que a gente está agora, porque essas incertezas, à medida que essa conta não fecha, o mercado vai precificar isso. E o que é precificar? E aí ele começa a projetar volta de alta de taxas de juros, começa a precificar um cenário mais pessimista. Então, o cenário mantendo-se nas condições que está, a gente ainda vê clareando, diríamos assim, no longo prazo. Mas se houver qualquer erro nessa trajetória, isso pode ser revertido também. Por isso que a gente não, tanto é que os economistas não fazem essa projeção muito para longo prazo, né? Porque tem muitas incertezas. E sem falar, né, entrar no detalhe também da questão tributária, né, que a gente tem a maior carga tributária e, além de ser oneroso, é trabalhoso a nossa carga tributária. Então, é outra coisa que está em discussão, está em período de aprovação e passa por toda uma implantação. Então, todas essas questões, elas tendem a influenciar diretamente
nessa perspectiva de alta ou baixa taxa de juros e cenário também. E muitas vezes, Cristina, não sei se é isso, mas quando de repente começa a andar na linha, de repente troca governo, aí começa todo um cenário que traz incerteza para os investidores. Muitas vezes, se essa mudança de governo representa uma mudança de, vamos dizer, direita, esquerda, enfim. Sim. E também, isso também influencia. Então, de repente, quando você vai estar projetando daqui a, sei lá, 2, 3 anos, que vai estar melhorando, pode ter uma nova turbulência devido até essa questão política também, que é um fator que tem um peso grande na economia. A gente viu isso acontecendo recentemente, né? Sem falar que a gente teve a questão da pandemia também, que é algo completamente fora do normal. E todas essas questões acabam afetando. Então, acompanhar um cenário externo é importante. A guerra na Ucrânia e na Rússia também influencia no preço das nossas commodities, nossas negociações, o que acontece na China, o que acontece na Índia. Todo esse cenário internacional acabou influenciando, e sem falar na questão política, né, do Brasil, que, como você disse, a cada eleição isso acaba mudando. Por isso a importância dessa conscientização de quem a gente está elegendo, de como a gente está elegendo, e esse cuidado, né? Então, tudo isso é nossa responsabilidade, somos brasileiros, né? Então, acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente estudar e tentar cada vez mais tomar decisões assertivas pensando nessa estabilidade do nosso país. Cristina, foi uma satisfação recebê-la aqui para conversar de um setor que é tão importante, que está tão presente na nossa vida, que a gente muitas vezes nem imagina o quanto, mas está ali todo dia, em cada tomada de decisão, a cada ação, passa pela economia. Eu não sei se você tem algo a mais para falar, se você quiser deixar uma mensagem, uma dica, enfim, para quem está nos assistindo, fique à vontade. Perfeito, Ana. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite e reforçar, né, pessoal, para que as pessoas que estiverem, o Sicredi próximo, né, para conhecerem, vão lá tomar um café com os nossos gerentes. As cooperativas, as agências estão de portas abertas para recebê-los e mostrar todo esse nosso portfólio. Nós somos uma instituição completa, temos mais de 300 serviços e produtos para atender a todo o público, pessoa física, jurídica, investimentos, crédito, cartão, seguros, tudo isso. Então é um convite, na verdade, para que vocês conheçam o Sicredi. Obrigado, Cris. Tenha uma boa passagem aqui pela nossa região. Obrigada. E volte sempre. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.